Como tomar decisões difíceis usando o autoconhecimento como ferramenta. É sobre isso que a gente vai falar, um tema tão necessário e importante para quem está querendo se desenvolver, para quem está querendo crescer. Mas é claro, eu preciso te dar meu boa tarde, meu boa noite, meu bom dia, minha boa madrugada, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, e dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de desenvolvimento comportamental. E eu pretendo ser o mais breve possível, vou tentar, reduzir o meu tempo para ser bem objetivo, então já vamos começar. E a proposta da aula de hoje vai ser bem diferente. Na verdade, vai ser o exercício junto com o conteúdo e a ferramenta ao mesmo tempo. A gente vai tentar colocar tudo em prática para que você, enquanto está ouvindo, já possa ir exercitando e assim consiga aprender e absorver melhor. Mas antes da gente falar sobre como tomar decisões difíceis usando o autoconhecimento, a gente precisa, óbvio, falar um pouco sobre autoconhecimento. Claro, para poder esclarecer, né? Para quem ainda está um pouco perdido, para quem ainda não tem muita certeza do que é autoconhecimento. Então, vamos a uma, não definição, mas a gente vai dar uma caminhada aí em torno do que seria ou do que não seria o autoconhecimento para já esclarecer, para que quando a gente passar para a segunda etapa já esteja tudo bem delimitado. Então, meu roteirinho está aqui para a gente não se perder. Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, você vai falando, vai fazendo a tua contribuição também, né? Vai, de repente, falando insights, coisas que vão vir na sua mente, que com certeza vai agregar para todo mundo que vai estar assistindo. Bom, autoconhecimento não é somente saber defeitos e qualidades. A gente tem mania de dizer, eu me conheço muito bem, sei todos os meus defeitos, sei todas as minhas qualidades. Isso não é autoconhecimento apenas. Até faz parte, até é importante a gente saber nossas fraquezas, saber as nossas vantagens, mas isso não é autoconhecimento somente. Isso é muito raso, até porque nós somos seres moduláveis, a gente não é linear. Você talvez seja uma pessoa extremamente organizada agora e por algum motivo você fica extremamente desorganizado. Talvez você seja uma pessoa super perfeccionista e de repente por um outro motivo você desencana disso. Então, defeitos e qualidades não são suficientes para o autoconhecimento. Eu até fiz um post, falando sobre o que não é autoconhecimento. Depois vocês podem dar uma olhada ali. E também uma reflexão falando como o autoconhecimento é uma jornada. Então, falar eu me conheço muito bem é um pouco ousado, né? Porque a gente vai tendo tantas vivências, tantas experiências, isso vai modificando a nossa forma de agir ao longo do tempo. Então é importante ter isso bem claro. Outra coisa que pode ajudar nessa jornada do autoconhecimento, mas também não é suficiente, são os testes. Existem muitos testes. Testes de perfil, testes de mapeamento, testes de temperamento, o DISC, enfim, tudo isso são ferramentas legais, inclusive eu também uso na mentoria para dar direcionamento, mas eles são apoio. E por que é tão importante deixar isso esclarecido? Vou dar uma experiência minha, tá? Bem no início, antes de começar o meu desenvolvimento, eu gostava muito desses testes, né? Sempre quando tinha, eu tava lá fazendo para ver minha pontuação, sempre achava muito coerente, porque de fato, eles são baseados em estudos, quando são testes sérios, e olhava assim, já estava, nossa, realmente, eu sou desse jeito, nossa, faz todo sentido. Porém, qual era o efeito que esses testes geravam em mim? Eu vou dar um exemplo bem específico, teste de temperamento, que é o fleumático, melancólico, esse teste de temperamento. Quando eu lia o resultado, eu via a parte de fraquezas e de virtudes. E quando eu lia das fraquezas, eu pensava, nossa, realmente eu sou assim. E quando eu dizia, realmente eu sou assim, eu me limitava. Então, aquilo ali gerava um efeito de limitação. Ou seja, eu me conformava, porque afinal de contas, ali é um teste, é um estudo, então quer dizer que eu sou desse jeito e não tem muito o que fazer, esse é o meu jeito, ponto e acabou. E esse que é o problema de se ater tanto aos testes, eles servem como um apoio, como uma tendência, você tem uma tendência a ter aquele comportamento, mas você não pode se limitar, até porque todos os comportamentos, eles são
eles são modificáveis, inclusive temperamento. É totalmente contornável, principalmente por causa da neuroplasticidade, que é a nossa capacidade, né, neural de se adaptar a diferentes cenários. Então, nós somos seres de constante aprendizado. Então, se limitar por testes é muito ruim, porque você deixa de aproveitar capacidades que você possui porque aquele teste te determinou daquela forma e você se conformou. E quando eu lia o teste, a parte, né, o meu teste de temperamento, ele dá a maior porcentagem para fleumático, né, uma pessoa fleumática. E eu olhava ali a parte de defeitos e pensava, nossa, realmente eu sou assim, sou uma pessoa que não explora meu potencial, uma pessoa conformada, uma pessoa mais lenta, e eu li aquilo ali e é isso aí, apenas me descobri. Isso não é bom. Isso não é autoconhecimento. Isso é apenas uma informação. E se você não souber não souber o que fazer com essa informação, ela pode ser prejudicial. Claro que vai depender, né, qual é a tua intenção no autoconhecimento. Eu só quero me conhecer para me conhecer e ponto, só para entender como é que eu funciono, ou eu quero me conhecer para poder mudar aquilo que falta, para poder modificar aquilo que precisa ser mudado. E aí vai depender muito de qual é a tua intenção. Eu invisto e acredito muito no autoconhecimento como ferramenta de melhora, ferramenta de desenvolvimento, para que você possa crescer. Não acredito que o conhecimento possa ser apenas uma informação. E para muitas pessoas é apenas informação e tudo bem se esse é o seu caso. Mas, né, eu trabalho com autoconhecimento como ferramenta para crescimento. É importante, tanto é que ele é um dos pilares do meu equilíbrio, né? O autoconhecimento é o segundo pilar. Eu uso ele como uma base para que você consiga ter uma direção. Até porque se você não tiver noção nenhuma sobre quem você é, sobre as suas tendências comportamentais, sobre possíveis padrões que você pode desenvolver, você vai ter muita dificuldade de traçar metas, de saber qual é a melhor estratégia, de entender, né, o que pode estar te impedindo, quais são os seus comportamentos que te sabotam. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, tão necessário. Mas não se apegue aos resultados. Eu uso mapeamento de perfil emocional, uso mapeamento de sabotadores nas mentorias, mas eu não uso eles para dizer, você é assim. Não, isso é uma tendência. Se você não fizer nada, provavelmente você vai caminhar para esse lado. Mas qualquer perfil, qualquer comportamento é 100% modificável. E eu posso afirmar isso porque eu sou a minha persona transformada. Eu vivenciei esse processo. Eu literalmente me vi saindo de uma pessoa extremamente perfeccionista, extremamente não reflexiva. Eu decidia sem pensar para uma pessoa que reflete, que busca desenvolvimento, que se reconhece, que reconhece as fraquezas e as vulnerabilidades, porque eu também não me admitia. Então, é uma transformação. Há um tempo atrás eu jamais me enxergaria mudando tanto a minha forma de pensar. E é por isso que eu digo que é possível sim. E é por isso que eu acredito tanto e invisto tanto nisso. E eu já vi isso acontecer ao longo das mentorias com tantas pessoas que estavam totalmente rotuladas por ela e pelos outros. E eu vi essas pessoas mudando completamente sua forma de pensar e de enxergar o mundo. E isso é muito importante. E é por isso que o autoconhecimento, para mim, é um pilar. E eu não abro mão dele porque ele é muito essencial. Mas, né, seguindo a nossa linha de raciocínio, para mim um dos grandes objetivos do autoconhecimento é eliminar o não sei. O que seria eliminar o não sei? É aquele momento que você está passando por uma situação ou está diante de uma decisão, que é o nosso foco hoje, e ao vir uma pergunta ou você pensar em algo, vem aquele não sei. Teu automático é o não sei. Ah, por que você falou assim comigo? Não sei. Ah, por que você tomou essa decisão sem pensar? Não sei. Às vezes a gente fica tão conformado com a nossa forma de agir que o não sei passa a ser uma resposta automática. E era a minha resposta automática. Sempre quando alguém me perguntava alguma coisa mais complexa ou mais profunda, o vizinho tá aqui contribuindo e ele vai se acalmar se Deus quiser com a furadeira ligada aqui.
E o ao vivo é assim, né? Obrigada. Muitas vezes eu usava o eu não sei como automático para fugir. Porque se eu não sei, né, eu não tenho responsabilidade. Se eu não sei, eu não tenho o que fazer. Afinal, né, veio do nada. Então a gente usa como justificativa. E o autoconhecimento tira o eu não sei, porque você vai aprender e vai saber. E vai se tornar vulnerável a ponto de poder, de fato, entender o que está acontecendo, ainda que seja um comportamento reprovável ou algum erro que você tenha cometido. O autoconhecimento, ele tira essa forma automática da gente se negar, de não querer enxergar. E é por isso que ele é tão importante e tão necessário. E é claro que não é algo do dia para a noite, é um processo. E muitas pessoas não querem ingressar na jornada do autoconhecimento porque elas não querem mudar. Estou passando por esse processo, excelente, que bom que você já se identificou. E você não concorda comigo que às vezes a gente fica tão resistente de querer admitir que o problema está na gente, que a gente está com, de repente, uma crença limitante, ou com uma dificuldade de lidar com frustrações, ou com dificuldade de enxergar a nossa fragilidade. Às vezes acontece, né, da gente tentar terceirizar a culpa. O problema foi o outro. O problema foi que aquilo não foi como planejado. O problema... Sempre tentando transferir. E o autoconhecimento, ele traz isso para você. Porque, afinal de contas, gente, qualquer modificação que a gente deseja ter, ela somente vai acontecer se nós tivermos a iniciativa. Tem até aquela famosa frase, seja a mudança que você quer ver. Então, não adianta você gastar energia, ficar em cima das outras pessoas, tentando mudar o outro, tentando convencer o outro, tentando negociar com você mesmo, tentando negociar com as outras pessoas, quando na verdade tudo começa de dentro para fora. Vou dar um exemplo que é muito clássico, né? Às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas, dentro de casa principalmente, né? Seja marido, filho, enfim, irmão, dependendo de com quem a pessoa mora. E a gente fala assim, mas fulano é tão difícil de lidar, eu não consigo conviver, eu não suporto aquele jeito. Quando, na verdade, você não pode fazer, de fato, nada para mudar aquela pessoa, você pode se mudar. Quem sabe você mudar a sua forma de enxergar aquela pessoa, torne a convivência melhor. Às vezes a gente fica tão focado no outro que esquece de olhar para mim, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar? E o autoconhecimento é exatamente isso, o que eu faço, o que eu preciso fazer e o que eu posso fazer hoje. E é por isso que eu invisto tanto e acho que é, sim, algo que as pessoas precisam buscar de forma ativa. Muitas vezes procrastinamos, não queremos sair do comodismo. Claro, o nosso cérebro, gente, foi feito para sobreviver. Isso aí, se vocês forem pesquisar lá na área da neurociência, quem gosta, com certeza já leu. Nosso cérebro foi criado para o modo sobrevivência. E o que o modo sobrevivência, de acordo com a neurociência, diz? Que o modo sobrevivência é o modo de economia de energia. Então, tudo que a tua cabeça, tudo que a tua mente puder fazer ou não fazer para economizar energia, ele vai querer. Por isso que é mais prazeroso? Prazeroso assim, vamos dizer assim, mais fácil ficar o dia todo no sofá, largada, vendo Netflix, comendo uma pipoquinha bem de boa, ou passar 3 horas na academia, sei lá, correndo, ou trabalhando, ou visitando cliente, ou na correria, ou estudando. Óbvio que ficar largado é mais fácil, porque você tá só na passividade, você só tá ali sentado e recebendo, num modo de economia de energia, e o teu cérebro adora. E é por isso que tudo que despende energia, que precisa de esforço, o teu cérebro, ele não quer. Ele não quer, porque para ele isso aqui é prejudicial, para ele isso aqui pode levar à morte. O teu cérebro não sabe o que está acontecendo na realidade. Ele sabe o que você fala para ele sabe o que você ensina para ele. E se você viver uma vida sempre passiva, a tua mente vai te dominar. E aí você vai estar presa na zona de conforto, vai estar preso no comodismo, né, que nem a Ellen falou. Você vai estar, sabe, nessa vida assim, medíocre, não no sentido ofensivo, mas no sentido mediano. Uma vida medíocre é uma vida mediana, onde você tá ali, na manada.
Tá fazendo o que todo mundo faz, tá vivendo o que todo mundo vive, tá reclamando o que todo mundo reclama. Então, romper essa barreira é difícil, é por isso que nem todo mundo consegue. Inclusive, no livro Milagre da Manhã, que é um livro excelente, recomendo, ele vai falar que apenas 5% da população consegue romper essa barreira. Não porque as outras 95% não sejam capazes, não é por isso. Mas é porque somente 5% tem a vontade de mudar e as ações necessárias para a mudança. Porque ali no funil da mudança, tem a maioria que não quer mudar, e beleza. Tem uma outra parte menor que quer mudar, mas que não faz absolutamente nada, então vive num conflito interno, porque nem muda e nem se conforma, então vive ali sempre no meio da decisão, ali no meio, né, o que eu faço. Tem os que querem mudar, fazem algo, mas não concluem, então eles desistem no meio do caminho, então até começam, iniciam a caminhada, mas desistem por diversos motivos, e a pontinha do funil lá na base, que são as pessoas que querem, fazem, tomam as ações e seguem até o final, até a colheita dos frutos, que é uma porcentagem muito menor. Então, olha como é que é importante, né? A gente entender que o gasto de energia, que o rompimento da zona de conforto é primordial para que a gente de fato veja as mudanças. Só que esse gasto de energia, ele vem 100% nosso. Claro que a gente pode ter pessoas ajudando, né, ferramentas que podem nos ajudar, pessoas que podem nos ajudar, nos motivar, isso tudo é excelente. Mas se você não der o primeiro passo, nada feito, só perda de tempo. Graças a Deus, consegui me posicionar e estou nesse processo de autoconhecimento excelente, isso é muito importante. E olha, não desiste, não desiste. A gente vai estar nesse caminho do autoconhecimento a vida toda. E é verdade, a vida toda. Não vai existir um momento que você vai dizer, com 35 anos, com 40 anos, nossa, agora eu me conheço 100%. Não tem como. Porque pode acontecer uma situação totalmente nova, que você vai agir de uma forma totalmente inesperada, que você na tua cabeça você achava que faria de um jeito e você vai fazer de outro, e isso vai modificando a tua forma de ser, a tua forma de se posicionar. Mover-se é difícil, com certeza, e é difícil sim, justamente porque o teu cérebro quer economizar energia, e é por isso que Augusto Cury fala tanto que a gente precisa comandar o nosso eu, a gente precisa ser líder de si mesmo. Se você não se posicionar e dizer, cérebro, quem manda aqui nessa jossa sou eu, se você deixar ele dominar, você vai viver imbuída em pensamentos, em emoções, vai deixar essas emoções controlar, esses pensamentos controlar, você vai agir por impulso, você não vai refletir antes de tomar decisões, você vai viver frustrada e ansiosa, porque nada dá certo, porque todo mundo consegue menos você, e você se deixa levar pelas circunstâncias. E é por isso que é tão importante a gente assumir o controle. E o autoconhecimento te ajuda a assumir o controle. Justamente porque você vai pegar o espelho, enxergar e se ver agindo. É triste falar que eu não me conhecia, abdicava as minhas vontades. Eu também. Olha, se alguém perguntasse assim, você se conhece bem? Eu ia dizer, claro, me conheço bem, eu sou assim, é fazer uma lista de defeitos e qualidades. Mas não é. Autoconhecimento não é defeitos e qualidades apenas. Autoconhecimento é saber ativamente como eu estou agindo naquele momento e por quê. Isso é autoconhecimento. Não é listinha de forte, fraco, bonito e feio, alto e magro, simpático, antipático. Tinha dificuldade de dizer não, isso aí é do perfeccionista, isso aí é daquele que quer agradar todo mundo. Isso aí é de alguém que não se conhece, porque quem se conhece quer se agradar, né? Tem um amor próprio. E eu era assim também, nossa, dificuldade de dizer não total, me dominava. Eu às vezes deixava de fazer coisas pra mim, me sacrificava pra poder fazer pras outras pessoas, porque eu achava que isso era altruísmo, na verdade isso é maldade, isso é falta de autocuidado. Isso é falta de autoconhecimento, saber que a gente também precisa de cuidado, a gente também precisa olhar para dentro, né? Até porque a gente só pode dar o que a gente tem, eu sempre falo isso. Se você só doa, só tira, de onde é que tá saindo isso se você não tá se abastecendo? Tá tirando da tua reserva de energia. E a tua reserva de energia não é para ser usada todo dia. Ela é reserva, esse é o nome dela, ela é para ser usada em momentos específicos. É na hora de dar um boost, e é por isso que a pessoa adoece. É por isso que a pessoa fica fatigada, estressada, ansiosa, perde cabelo,
sente dor no corpo, sente dor de cabeça. Isso tudo é o teu corpo somatizando a tua falta de energia, porque você está tirando da reserva. Se você não tiver como carregar, é que nem um carro. Se você rodar e não abastecer, o que vai acontecer? Ele vai parar. Ele simplesmente vai acabar a gasolina e ele vai parar onde ele estiver. E a reserva da gasolina é justamente para te avisar, ó, tá na hora de abastecer, vai parar. E o nosso corpo dá esses sinais de que ele vai parar. Quando começa, ó, ansiedade, depressão, né, tudo isso são sinais que teu corpo tá dando do que tá acontecendo aqui dentro. Então, se a gente não souber enxergar as nossas ações, não souber limitar, né, o que a gente entrega para as outras pessoas, não souber dizer não entender que agradar todo mundo é impossível, não tem como, você nunca vai agradar todo mundo. Por mais bem intencionado que você seja, a gente fez uma live, inclusive, só sobre isso, sobre a dificuldade de dizer não. Se você não entender que por mais que você diga sim, ainda assim você está desagradando, você vai ficar nesse ciclo de eterno desgaste, de eterno gasto de energia. Isso vai te prejudicar muito. E o autoconhecimento traz essa consciência, ela traz essa ciência de tirar do vitimismo, de tirar da justificativa toda hora, eu sou assim porque esse é meu jeito, porque eu gosto de agradar, de ficar dando desculpas positivas pra tentar te manter na zona de conforto. Lembra? Teu cérebro quer te manter na zona de conforto. É ali onde ele gasta a minha energia, porque ele tá acostumado já a fazer esses processos repetitivos. Então toda quebra de padrão pra ele incomoda. E ele vai lutar contigo. Ele vai querer que você não faça. E se você não for líder de si mesmo, se você não tiver uma boa autogestão, você vai ceder. E é por isso que naquele exemplo do funil, muitas pessoas param no meio do caminho na hora que estão tentando mudar. Porque elas estão nadando contra a maré. Esta quarentena está me trazendo grandes lições, ótimo. Feliz daquele que está aprendendo na quarentena e não está só reclamando. Não está só vendo a parte, ai que horror, ai meu Deus, ai agora. Que está vendo a oportunidade de crescimento. Isso é muito bom. A gente enxergar oportunidade de crescimento em todas as situações. Se a gente conseguisse tirar boas lições de cada erro que a gente comete, de cada falha que a gente passa, né, de cada problema que a gente vivencia, nossa, a gente avançaria muito mais rápido. Mas a gente fica tão focado no erro, tão focado no problema, que a gente, ó, se cega e não consegue visualizar nada em volta. E a gente só fica preso ali e perde oportunidade. Tem uma caminhada longa, mas eu quero destravar essas chaves e vai conseguir se você está determinada a isso. Se você tem certeza que é isso que você quer e você está disposta a colocar a energia necessária, está disposta a romper com a zona de conforto, a ficar um tempo sim desconfortável, a ficar um tempo sim tentando se colocar como líder, você vai conseguir, eu tenho certeza. Destravar, vai destravar, mulher, com certeza. Então, vambora lá que já voou o tempo, já foi metade da live aqui. Vamos pensar agora na hora da tomada de decisões. Por que eu fiz essa introdução sobre autoconhecimento? Porque só vai fazer sentido o que eu vou falar agora tendo consciência dessas informações que eu acabei de passar. E quem chegar depois volta a dar uma olhadinha para poder fazer sentido, para não ficar perdido. Mas se tiver dúvida, se começar a ficar muito complexo, faz a pergunta aí que... Oi, tia. Faz a pergunta aí que eu faço uma pausa e explico. Então, bom, autoconhecimento vai ajudar na tomada de decisões a partir do momento que você tem consciência das suas ações. Consciência é uma forma ativa de se enxergar, não é viver no automático. Autoconhecimento não é viver no automático, não é fazer lista de defeitos e qualidades. É consciência, é uma busca ativa de toda vez que você vai tomar uma decisão, você está olhando para si e tentando entender o que está acontecendo e por que esses pensamentos estão passando na sua cabeça. Então vamos lá. São 4 etapas, tá? Essa ferramenta, se você... Vou abrir um parênteses aqui. Se você tem uma grande decisão para tomar, uma grande dúvida, não sabe o que fazer, pega um papel, uma caneta e faz junto comigo, porque isso aqui já é uma ferramenta. Então não é só uma parte de ensino, de conhecimento. É uma ferramenta prática, você pode literalmente fazer junto comigo. Tanto é que para explicar a ferramenta eu já vou dar um exemplo, para ficar mais fácil, mais visual. Vou dar um exemplo simples e aí você vai tentando encaixar com a tua realidade. Vai tentando trazer para a tua vivência, para o que você está passando no momento, para o que você pode vir
a passar futuramente, chegar a seu contexto de vida, e aí vai ficar mais fácil, beleza? Então vamos lá. Número 1. Antes de tomar uma decisão difícil, tá? E é decisão difícil, tá? Não é decisão qual marca de molho de tomate eu compro, se eu compro uma brusinha, um shortinho, é decisão difícil, tá? Por que essa ferramenta é para decisões difíceis? Porque ela é um pouco complexa no sentido de que você vai levar uns minutos para chegar até a etapa final. Decisões difíceis precisam de tempo, precisam de reflexão. Se você ficar usando essa ferramenta para tudo na tua vida, você vai cansar. Então, seja estratégica. Use a ferramenta em momentos de relevância. E aí você vai fazer uma vez, 2 vezes, na terceira ele vai estar no automático. Então, teu próprio pensamento já vai fazer essa linha de raciocínio sozinha. Pode ser, inclusive, que você já faça sem perceber. E agora você vai descobrir se você já segue essa linha. Porque precisa ser organizada. Uma decisão importante, uma decisão difícil, ela precisa estar muito bem organizada, muito bem delimitada para que você não perca nenhuma etapa e não perca a oportunidade de tomar uma boa decisão, beleza? Então vamos lá, 4 passos. Pega teu papel, pega tua caneta e vai anotando junto comigo, pelo amor de Deus. Não perde essa oportunidade, tá? Vamos lá, número 1. Antes de tomar a decisão, tá, de saber o que fazer, você precisa ter claro na tua cabeça quais são as suas opções. Nossa, Camila, meu Deus, tô aqui pra ouvir isso, eu não tô acreditando. Me escuta, depois você me critica. Eu não gosto de escrever. Ontem, inclusive, conversei com uma menina lá no treinamento do DI, ela falou, eu fui falar uma coisa pra ela escrever, né? Ela, não, eu odeio escrever. Não me fala de escrever que eu não gosto de escrever. Se me mandar escrever, eu não faço nada. Então, se você não gosta de escrever, né, cria habilidade de memória e organiza teu pensamento aí na tua cabeça, beleza? Mas se você, como eu, ama escrever, eu amo papel, diz aí pra mim, vocês gostam de anotar? Eu amo fazer coisas em papel e anotar e fazer tabela e fazer lista. Amo ter coisas escritas. Comenta aí pra mim se vocês gostam também ou se só eu sou a que adora uma papelaria, adoro uma anotação, uma lista, visualizar. Eu gosto de visualizar, gosto de escrever e delimitar as coisas. Por isso que eu incentivo tanto ferramentas por escrito. Mas me conta aí, como é que vocês são pra eu ter uma noção de quem é que tá na maioria, se sou eu ou se é a minha colega de ontem que odeia escrever, fazer coisas escritas. Fala aí pra mim pra eu saber. Então, eu gosto. Então tá. Então não tô sozinha nessa vibe aí. Quais são as suas opções? E aí eu vou dar um exemplo, tá? Vou usar um exemplo pra gente fazer essa ferramenta juntos. E você vai pensando nos teus exemplos aí, nas tuas realidades. Vamos supor que eu esteja em dúvida se eu faço faculdade ou não. E isso pode ser, sim, uma decisão importante, né? Porque vai envolver gasto de dinheiro, se vai ser particular, tempo, organização, né? Então aí 5 anos pela frente, vai valer a pena, não vai valer a pena, que curso eu escolho, e se eu escolher errado, o que eu faço? Então aí começa, será que eu vou concluir o curso? Enfim, aí vem aquela dúvida, faço ou não faço? Senão eu vou perder um ano, vou perder um semestre, deixo pro próximo, aí começa um monte de pergunta. Então vamos usar o exemplo do eu faço ou não faço faculdade, pra gente fazer essa ferramenta. Sou totalmente sem planejamento. Então, amiga, você que tá aí na busca do autoconhecimento, vamos pelo menos usar algumas, não precisa virar a Highlander do planejamento, mas pelo menos uma ferramenta ou outra é importante para te organizar na hora de executar. E às vezes a gente tem dificuldade de executar porque a gente não consegue se organizar. Então, vamos lá. Faço ou não faço faculdade? Então, quais são as minhas opções? Bom, eu só tenho 2. Ou fazer faculdade ou não fazer faculdade. Vamos esquecer uma pós-graduação, porque você já tem um outro curso especializado. Não, estamos focados na faculdade. Bom, 2 opções que eu tenho, fazer ou não fazer faculdade. Beleza. Número 2, aí você precisa ter ali, você pode ter 4 opções, 3 opções, dependendo de qual é a situação, você esclarece aí na tua mente ou no papel. No meu caso, seria no papel. E agora você vai usar a tua ferramenta de autoconhecimento, que você já vem adquirindo. Como eu me sinto quando eu penso em fazer faculdade? E como eu me sinto quando eu penso em não fazer faculdade? Aí você vai listar
dentro do teu contexto, dentro da tua realidade. Aí eu botei aqui como exemplo. Bom, fazendo faculdade eu vejo, né, cansaço, porque eu sou uma pessoa que já trabalha bastante, enfim, tenho muitas tarefas, então vejo cansaço. Vejo gastos, porque não vai dar para eu esperar o Enem, enfim, não vou ter tempo de estudar para fazer um cursinho, então já vou direto para particular, vou ter que gastar dinheiro. Eu vou ter problema com o tempo, porque eu trabalho, então vou ter que, né, estudar para prova, enfim, fazer seminários, um monte de coisa que a faculdade exige, então tô vendo essas coisas. Mas também vejo que eu vou adquirir conhecimento e vou ter um novo título, né, numa área que eu desejo. Então, como eu me sinto fazendo faculdade? Eu tenho esses problemas, né, de falta de grana, de tempo, planejamento, mas também tem esse sentimento de que posso sim estar agregando no meu conhecimento. Bom, como eu me sinto não fazendo faculdade? O que vem na minha mente quando eu vejo que não vou fazer faculdade? Bom, eu sinto que eu vou perder uma oportunidade de crescimento. Pode ser que eu fique mais em desvantagem no mercado de trabalho. Pode ser que eu perca uma expertise numa área nova. Posso me arrepender depois, sei lá, daqui a 5 anos eu pensar, poxa, se eu tivesse começado hoje, daqui a 5 anos eu teria terminado. Né? Afinal, o tempo vai passar, né? Passa de qualquer jeito. Então, pode ser que eu me arrependa. Mas, ao mesmo tempo, penso que se eu não fizer faculdade, eu vou ter, né, outras oportunidades para conquistar nesse tempo que eu estaria dentro da sala de aula, fazer outros cursos, ter outras especialidades, coisas que levem menos tempo, enfim, fazer vários cursos. Dentro de 5 anos, quantos cursos eu posso fazer? Né? Quantas certificações? Aí eu começar a fazer as listinhas. Isso não é lista de vantagens e desvantagens, tá? As pessoas confundem com aquele método da... como é que se chama? Do fluxograma. Porque o fluxograma tu encontra vantagens e desvantagens, né? O que pode me ajudar, o que não pode ajudar. Por que é diferente? Porque vantagens e desvantagens está voltado para a ação, que seria fazer faculdade. Você pode, inclusive, botar no Google vantagens de fazer faculdade, desvantagens de fazer faculdade. Inclusive, você pode pesquisar ali e encontrar várias razões para te convencer a fazer ou não faculdade. Só que aqui não é isso, vantagens e desvantagens. É como você se sente. E isso faz diferença. Porque talvez um título para você não faça a menor diferença. E você vai ver lá na pesquisa de vantagens e desvantagens que um título agrega no currículo, por exemplo. Que agrega muito, pode, né, aumentar seu nível de salário, enfim, pode aumentar a forma como as pessoas vão te enxergar, vão te respeitar. Então você precisa do autoconhecimento, por isso que eu estava falando antes, para enxergar o que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim. E aí você precisa olhar para você. Esquece o que as pessoas estão falando sobre. Porque tem gente que bate, né, a meio, que faculdade é perda de tempo. Tem vários materiais aí no YouTube, só pesquisar tu vai ver. Assim como tem pessoas que defendem ferramentas que a faculdade precisa. Você não pode passar por essa vida sem entrar numa faculdade. Então, esquece. Você pode até, né, de repente, ouvir para ter outras opiniões, mas pense em você. O que faz sentido e o que não faz. Então, fiz aqui a minha listinha. Fazendo faculdade tem cansaço, tem gastos, mas também tem conhecimento. Não fazendo faculdade eu vou perder uma oportunidade, mas também posso usar esse tempo para outras coisas. Beleza. Número 3. Agora, com base nessa relação do que como eu me sinto, como eu não me sinto, que é vantajoso para mim, não para a ação, mas para mim, como eu me sinto se eu tiro as partes negativas de cada uma das opções? Né? Confundiu aí? Então vamos desconfundir. Ali, em fazer faculdade, eu disse que uma desvantagem é o gasto, né, de dinheiro. Vou ter que investir dinheiro nisso. E a falta de tempo, porque vai embolar, porque eu trabalho muito, não vou ter tempo de estudar, fazer trabalhos, enfim. E aí, como eu me sinto se eu tiro esses dois problemas? Se eu tiver o dinheiro e se eu tiver tempo, se eu conseguir organizar o meu tempo. E aí? Tirando esses problemas, fica mais fácil eu tomar a decisão de fazer faculdade? Ou não? Ou tem mais alguma coisa ali por dentro? Porque aí você vai começar a aprofundar no teu autoconhecimento. Você vai começar a investigar se realmente é só isso, se é só fatores externos, ou se tem mais coisas aí envolvidas. Bom, pois é, se eu tiver o dinheiro para fazer e se eu tiver o tempo assim bem organizado, não sei, ainda não tô, sei lá, alguma coisa tá me incomodando. Então, temos uma questão aí para pensar. Bom, ao mesmo tempo, se eu tiro o problema
mas eu posso usar esse tempo para fazer outros cursos, enfim. E se eu não fizer faculdade, né, e aproveitar esses 5 anos para fazer múltiplas certificações, para fazer outros estudos, ou para trabalhar em outra área, ou ter um outro emprego, enfim, se eu tirar esse problema, muda a tua decisão de não fazer faculdade para fazer? Isso faz diferença para você? Aí você vai pensar, e aí? Será que isso faz sentido para mim? Será que eu realmente vou aproveitar esse tempo ou vou ficar em casa vendo Netflix? Será que isso é realmente um problema para eu não fazer faculdade? Achar que eu posso aproveitar meu tempo de maneira mais efetiva? E aí, talvez aqui neste momento você tome sua decisão. Ao retirar os problemas e enxergar como você se posicionaria retirando os problemas, aqui, na maioria das vezes, a pessoa consegue tomar decisão. Você vai avaliar a tua visão sobre como você se sente tirando o problema. Porque às vezes a gente joga toda a nossa indecisão no problema. É porque eu tenho medo. É porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho tempo. Então, se você tirar o medo, tirar a falta de tempo e tiver dinheiro, será que você realmente está disposto a fazer? Ou será que tem mais coisas aí internas? Então, aí você vai pensar nessa dualidade. Vamos supor que você... Não, aqui realmente, se o problema é o tempo, é o dinheiro, eu consigo resolver. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Se eu conseguir me organizar, se eu conseguir fazer um investimento, eu faço a faculdade, então beleza, tá decidido. Mas, né, claro que... Cara, eu não tenho emprego, não tenho nada, não tenho dinheiro. Faculdade não é uma opção, então não é nem pra você estar pensando nisso agora. Teu foco deveria ser o dinheiro, buscar o investimento antes de pensar em fazer ou não. Ou ir atrás de uma federal, né? Aqui eu tô dizendo no caso quando a pessoa tem as condições, mas ela está em dúvida do que fazer. Beleza? E aí você vai avaliar a tua visão. Vamos supor que ainda assim, olhando, você tá assim, né? Toda confusa. Meu Deus, eu tenho vantagens para um lado, desvantagens para o outro. Eu tô perdida, eu tô muito louca, não sei o que eu faço. E aí, vamos ter um momento de reflexão. Porque se você passou por essas etapas, pensou nas tuas vantagens para você, tá? Não vantagens da ação. E não rolou nada, você tem prós e contras pros outros, pra sim, pra não, e nada fez sentido para você, você precisa fazer uma investigação, porque na verdade pode ser que a tua indecisão seja por um problema interno. E isso vai gerar um problema de que não importa qual decisão você tome, você vai ficar insatisfeito. E é por isso que o autoconhecimento vai ser tão importante nesse momento, tá? Vamos esclarecer. Ali pensando, né, no fazer a faculdade, qual é o que realmente te impede em não fazer a faculdade, mesmo eliminando aqueles problemas que você tinha apontado inicialmente? Aí você vai pensar, e aí vamos supor aqui no exercício, né, a pessoa pensou, eu tenho medo de não dar conta da faculdade. Tenho medo de tirar nota ruim, de rodar, eu tenho medo de não administrar meu tempo, eu tenho esse medo. Então, o problema não é o dinheiro, não é o tempo em si, é o medo. É o medo de se sentir incapaz. Então, você foi um pouco mais fundo. Aí, vamos pensar no não fazer a faculdade. O que te motiva a não fazer a faculdade? Eu não me sentir capaz profissionalmente sem uma formação. Eu preciso fazer a faculdade. Porque se eu não fizer, né, como é que vai ser um bom profissional sem faculdade? Como é que eu vou, né, não ter um diploma para botar no meu currículo? Então, né, eu vou precisar disso. Então, é isso que te motiva a ficar em cima do muro. Então, aqui a gente tem também um medo de se sentir incapaz, de achar que você não dá conta, de que você não vai conseguir se você não tiver uma faculdade. Você precisa dessa muleta. Então, o problema não é as certificações, porque você pode ter 500 cursos, mas você quer a faculdade, porque você se apoiou de que um diploma é o que te faz ser capaz. E aqui, de novo, o teu problema é incapacidade. Percebe que os dois motivos, eles estão ligados. Um é o medo de não dar conta e o outro é medo de não se sentir bem qualificado, de não se sentir capaz não tendo um diploma. E nos dois temos um problema de incapacidade.
Então, a tua dúvida não é porque, será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ter dinheiro? Será que não vale a pena aproveitar esse tempo para outras coisas? Não, o teu problema é que você se sente incapaz nas duas opções. E é por isso que às vezes pode ser tão difícil decidir. E se você não fizer, né, não seguir essa linha de raciocínio, você não vai chegar nesse ponto. E aí, para você tomar a decisão, você vai ter que primeiro trabalhar a tua autoestima, a tua autoconfiança, a tua segurança. Para que quando você tome a decisão, independente no meio dela você quiser desistir, enfim, achar que não faz sentido, isso aí não tem problema algum. Mas você precisa tomar uma decisão, porque se você não tomar uma decisão, você está tomando uma decisão. Não é verdade? A faculdade é um exemplo ótimo. Se eu não decidir se eu faço ou não faculdade, o que vai acontecer? Eu não vou fazer a faculdade. E o tempo vai passar. E aí você vai todo ano é a mesma dúvida, faço ou não faço? E você não vai fazer. A tua decisão está sendo não fazer a faculdade. Então, você precisa do autoconhecimento para chegar nesse ponto. O que é que realmente está te impedindo? Que aqui no caso, no exercício, eu coloquei a incapacidade. A pessoa se sente incapaz de dar conta, ela se sente incapaz de dar conta do próprio tempo, ao mesmo tempo que ela também se sente incapaz de não usar as capacidades dela sem ter o apoio de um diploma. Então, olha como é profundo. Por isso que eu falei lá no início que autoconhecimento é uma jornada. E por isso que eu falei que essa ferramenta é para decisões difíceis. Porque se você ficar fazendo isso para qualquer decisão que você queira tomar, você vai ter dificuldade. Porque é um momento de profundidade. É um momento que você precisa parar, se dedicar 5, 10 minutos para poder fazer. E vale a pena, gente. Vale a pena. Façam. Se você perdeu, Camila, perdi, cheguei depois. Para quem tá assistindo gravado, né, é só voltar, fica fácil. Mas para quem tá assistindo ao vivo, não se preocupa. Porque, como sempre, né, toda live eu disponibilizo um bônus. E aqui eu vou te disponibilizar essa ferramenta. Essa é uma ferramenta que eu criei. Essa ferramenta, ela faz parte da minha mentoria. Na verdade, eu crio ferramentas para cada pessoa, personalizada, enfim. Aqui eu simulei, né? Eu peguei o exemplo da faculdade e simulei como se fosse uma pessoa apresentando esse problema para mim. E eu montando uma ferramenta exclusivamente para ela, pro caso dela. E eu vou disponibilizar essa ferramenta para você poder acompanhar o exemplo, né? Revisar, de repente alguma coisa ficou perdida no meio do caminho. Deixar um espaço para você preencher, então eu vou deixar de uma forma esquematizada, bem tranquila. E aí você pode treinar. De repente você não tenha nenhuma decisão no momento grande para tomar, mas com certeza em algum momento da tua vida você vai ter. E aí você, no momento de dúvida o que eu faço, ou talvez você até tenha já uma inclinação para uma decisão, mas você quer ter clareza. E a ferramenta ajuda a ter clareza. Será que realmente é isso que eu estou pensando? Ou será que eu estou com outras coisas ali junto, internas, que eu não estou percebendo e que precisam ser esclarecidas? Então você usa essa ferramenta, aí você vai ter ela salva no teu computador, no teu celular, enfim. Você olha, se você não gosta de anotar, você faz ela mentalmente, mas eu vou ter que te incentivar a fazer ela por escrito, né? Porque eu sou dessas que adora fazer coisas escrevendo à mão, ou até mesmo no computador. Às vezes, né, no computador pode até ser mais fácil. Mas façam. E aí, para quem quiser a ferramenta, e eu já estou encerrando, porque o meu tempo já está acabando, você já sabe como é que funciona. Para quem assiste minha live já sabe. Manda um eu quero ali no inbox pra mim, que aí amanhã eu vou disponibilizar o material. E eu sempre faço isso, eu nunca mando na hora. Por quê? Pra trabalhar a ansiedade de vocês. Porque às vezes vocês ficam na euforia, eu quero, aí eu mando, aí a pessoa salva e aí esquece e nunca mais olha. Então, amanhã ela vai ser enviada pra você como um lembrete, lembra do que você queria ontem? Então, bora reservar um tempo, bora fazer a ferramenta e aí serve como um renovo, um reforço daquilo que você desejou fazer hoje. Então, quando terminar a live, me manda ali o eu quero. Para quem tá assistindo gravado também eu vou disponibilizar. E aí é o mesmo esquema, me mandam o eu quero quando terminar de assistir. E aí o material vai estar bloqueado, tá? E eu sempre faço assim. O material em PDF vai estar bloqueado e a senha para desbloquear é a palavra decisão. Você vai desbloquear digitando decisão. Ou seja, só vai saber e só vai conseguir desbloquear quem tiver a palavra-chave, porque o material vai estar lá no meu blog.
Então, o blog fica aberto para todo mundo, né? Mas só vai conseguir desbloquear quem tiver a palavra-chave, só vai ter a palavra-chave quem esteve aqui assistindo comigo. Tá bom, gente? Então, já vou encerrar aqui, já tá estourando meu tempo. Se ficou alguma dúvida, né? Gostei muito da participação de vocês, da interação, das contribuições, mas se ficou alguma dúvida, Camila, eu não entendi muito bem como é que funcionou ali aquela questão, né, da decisão, enfim, de analisar mais profundamente, fala comigo. Eu sempre, né, converso com a galera ali no inbox, sempre tiro dúvidas, né? Peguem o material e façam, deixem ali. Se você não tem decisão no momento, simula. Faz que nem eu fiz, né? Fazer ou não faculdade. Tenta simular com algo que já passou, que você já vivenciou de repente, uma decisão que você teve que tomar, né? Revisite ela, faça de novo, simule, justamente para você já ir treinando a sua capacidade de reflexão, sua capacidade de observação, porque isso também é treino de autoconhecimento. Tudo que você faz para observar os seus comportamentos, as suas reações e os seus raciocínios faz parte do autoconhecimento. Mas é claro que o autoconhecimento raiz verdadeiro, ele só vem no momento que você está agindo. Ele só vem no momento que você está fazendo, no momento que você está tomando a decisão, que você está escolhendo, que aí você vai ver o que mais faz sentido de acordo com a tua vivência, lembrando que você não pode se deixar limitar por causa de resultado de teste, por causa de pesquisa que você faz, por causa de leitura que você se identifica, para que você não fique limitado, para que você não bloqueie a sua mente. Não vou conseguir porque a minha personalidade diz que eu não exploro o máximo potencial das minhas capacidades, tá? E eu cito essa frase porque foi exatamente isso que eu li quando eu fiz meu teste de temperamento, dizia que o fleumático, ele nunca explora o máximo potencial das suas capacidades, e eu acreditei nisso quando eu li. Eu pensei, realmente faz todo sentido. É por isso que às vezes eu fico uma preguiça e não dedico tudo que eu poderia, e às vezes não alcanço o resultado porque esse é o meu jeito. E aí depois eu entendi que não é esse o meu jeito, isso não existe. Isso não existe. Testes são para indicadores, não é para definir quem você é. É você que vai definir quem você é. E você pode sim treinar qualquer comportamento, temperamento, jeito de ser, tudo. A única coisa que não se muda é caráter. Caráter, só Deus pode mudar. Isso aí não tem ferramenta que resolva. Mas temperamento, comportamento, crenças limitantes, forma de lidar com frustrações, pensamentos, emoções, tudo isso é treinável. Tá bom, gente? Então, manda eu quero ali no inbox. Amanhã eu mando a ferramenta, faço o lembrete, pode mandar dúvidas e o que vocês quiserem conversar comigo, tá? Então, já encerrando meu tempo aqui, vou correr para conseguir salvar a live. Mandar um beijo para todo mundo que esteve aqui, agradecer o tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado e aproveitado e que isso seja útil para vocês. E a ideia é essa, que vocês avancem, né? Que nem a Ellen ali, a Ellen Antunes comentou, que ela tá no caminho. Então é isso. Tô aqui para ajudar vocês e o que vocês precisarem, pode falar comigo. Tá bom, gente? Beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.